Hoje, nessa aula, eu vou mostrar para vocês duas posições feitas também de formas bem diferentes e falar um pouquinho da função, da razão por que a gente usa elas com tanta frequência, tá? A primeira é o Baddha Konasana e a segunda é o nosso entrelace de dedos por cima ou por baixo da almofada, por baixo da cabeça sempre, que para mim é um Sukhasana de braços, de ombros. Então é uma posição também absolutamente fundamental nos nossos trabalhos, que quanto mais a gente se desenvolver no método, mais vão ser exploradas e mais vão trazer benefícios. O Baddha Konasana, muita gente no universo do yoga acredita que seja muito semelhante ao Sukhasana. Ele não é, ele é um ângulo único de acesso ao quadril, ele tem uma função importantíssima na saúde da nossa coluna lombar e na nossa qualidade ou na nossa habilidade de curvar para frente e eu desenvolvi esses usos específicos dele para otimizar todo o processo terapêutico do aluno e para depois, lá na frente, no desenvolvimento do método, a gente poder ainda ter acesso a essa posição de uma forma mais clássica e mais otimizada ainda. E assim que a gente começa, assim que a gente usa ele em grande parte das aulas. Então, senta na sua almofada, por favor, senta no topo dela e do topo um pouquinho para frente. Aí, derruba os joelhos para a lateral e junta as solas dos pés. Pode puxar perto. Isso é o que todo mundo quer fazer, mas não é o que a gente faz. Então, eu quero que daqui você leve os seus pés para frente quase 2 palmos. Então, lá na frente. Vejam que os arcos estão soltos, os pés estão relaxados. Essa é a posição básica do Baddha Konasana. É assim que a gente começa a abordar esse trabalho. Às vezes, sentando numa almofada, às vezes, como vocês viram em Sukhasana, sentando sobre 2 almofadas, às vezes, provocando mesmo e sentando no chão com as costas contra uma parede, para que a parede sirva como um dos recursos de geração de intensidade na posição. E às vezes ele está livre, como ele está aqui. Nessa posição, cai para frente. Vejam que ele caiu para frente, mas ele não se puxou. Ele não segurou os pés com as mãos para se puxar. Às vezes a gente faz isso, mas ouve o que a aula tem a dizer, porque a diversidade de estímulos é o ponto mais importante. No Baddha Konasana, muitas vezes a gente faz como a gente fez em Sukhasana, a gente trabalha com as espirais também. Então, por favor, caminha com as mãos para a direita. Olha só, outro tipo de espiral. Ah, mas é a mesma coisa na coluna. Não, não é, porque quando a gente muda uma peça do quebra-cabeça, tudo muda. Parece igual, mas é internamente diferente, é único. Devagar, volta e vem para o outro lado. É um outro tipo de estímulo de região lombar, de ilho-psoas, e dessa forma é um novo modelo de estímulo de diafragma e assim um novo padrão respiratório que surge. Volta para o centro e volta para cima. Segunda forma bem comum é metade da distância. E aqui, entendam, estamos usando uma almofada. Poderíamos usar 2, sim, por necessidade ou simplesmente para aumentar a complexidade. E poderíamos, em algumas aulas, vamos fazer isso, estar sentados no chão também. Mas aí o chão é uma posição mais óbvia. O que eu não quero é que você que tem alguma dificuldade para sentar no chão, ache que a posição não é para você ou que você não consegue ter acesso aos benefícios dela. Porque é possível ter acesso a todos os benefícios, sim. Seja pelo uso de almofadas ou pelo uso de cadeiras, que é o que você vai ver daqui a pouco. Agora, daqui, cai para frente, é um novo ângulo,
De certa forma, a gente pode dizer, inclusive, que é uma nova posição. Pode voltar. Poderíamos ter feito as espirais, poderíamos ter trabalhado da mesma forma. E agora, o ângulo mais clássico, mais comum, porém, o mais delicado e, no início, o mais perigoso até. Por isso a gente precisa fazer com bastante atenção. Traz os pés o mais perto possível do seu quadril. Nessa posição, gente, a gente está num novo ângulo dentro do quadril, mas mais do que isso, a gente está criando um pouco de pressão nos joelhos. Então, a tua grande referência aqui, quando você vem para frente ou trabalha com a espiral, o movimento de coluna para as laterais, tem que ser o joelho. Curva para frente até o ponto onde não existe dor no joelho. Pode existir sensação, mas não dor. Nessa posição, a gente também trabalha com mais pressão no tornozelo. E o tornozelo, que pode sentir um pouquinho sim, ele é uma das áreas mais beneficiadas por essa posição específica quando o quadril está elevado sobre uma almofada. Pode voltar. Agora, fica em pé. Senta no fundo da cadeira. Uma forma de fazer essa posição também é essa aqui. Vejam que o ângulo atrás do joelho segue aquele mesmo quase ou em torno de 90 graus. E eu vou agora trazer só o pé direito para o Baddha Konasana. Colocando ele na sola, colocando a sola do pé direito na parte interna da coxa esquerda e apoiando ele na cadeira. Aqui, eu podendo trabalhar com meio Baddha Konasana, eu tenho mais controle e eu posso me apresentar para o método de uma forma muito segura mesmo. Eu posso ir nesse processo de ambientação. Independente de eu ter ou não ter restrições físicas, eu me ambientar física, neurológica e emocionalmente com tudo isso é muito importante. Começar devagar, começar com gentileza, para depois ir ganhando velocidade, é uma fórmula muito eficiente. Então, pés para frente. Vejam só, tudo igual, só que eu fragmentei, eu dividi, eu controlo melhor as variáveis. Pode voltar. Poderia ter feito isso de outra forma também. Então, põe o pé no chão. Ponha o esquerdo aqui. Se por acaso aquela versão não era possível, eu posso trazer o pé esquerdo em cima de uma segunda cadeira. Ou ponha no chão. Ou em cima de uma ou duas almofadas. Separa, por favor. Põe os dois pés. Olha só. Mais controle, mais diversidade, mais organização. E eu me apresentando para tudo isso, para todo esse universo de estímulos novos com segurança. De uma forma onde eu sinto que eu estou controlando e entendendo e aumentando o meu grau de exposição com cada vez mais segurança. Agora, pode soltar? Deita de barriga para cima, por favor. Deitados, nós também temos tanto Sukhasana quanto Baddha Konasana. Vou começar com Baddha Konasana, mas depois eu vou dar uma repassada pelo Sukhasana, agora na versão deitada. Então, aqui, junta as solas dos pés, derruba os joelhos. Muito frequentemente, a gente vê essa posição com os joelhos e as coxas sendo apoiados por baixo. E esse recurso
não é eficiente. O recurso que eu quero que você use, caso a sensibilidade da virilha seja muito alta, é um recurso mais ativo. Então, se a sua virilha dói, se não dá para ficar aqui, você vai levantar os joelhos um pouquinho, 1 centímetro, meio centímetro, só o suficiente para que de forma ativa você saia da faixa de dor. Uma vez feito isso, você vai ter muito menos tempo na posição, porque as pernas vão esgotar. Quando esgotar, levanta os joelhos, põe os pés no chão, esse é o seu tempo máximo. Mas, de uma forma geral, praticamente nunca devemos apoiar por baixo, porque a gente só aumenta o grau de sensibilidade sem criar um estímulo realmente eficiente para resolver a questão. Então esse é o Baddha Konasana deitado, que às vezes é feito com blocos entre os pés, criando mudança e diversidade de ângulo de acesso ao quadril. Não estamos contraindo o abdômen, levando a coluna para o chão, não estamos controlando nada. Em cada aula eu vou te pedir para fazer essa posição, quando ela existir, de uma maneira única naquela aula. Então sempre me ouvindo. A gente também tem deitados, muitas vezes, o Sukhasana, que foi tema da nossa aula anterior, que da mesma forma vai ser feito aqui, ó. Cruza as pernas, direita pela frente. Vejam como automaticamente um corpo que tem bastante exposição ao método leva os pés lá para frente. Então vejam que isso é muito importante. Se a gente traz o pé para junto do quadril, de novo, no Sukhasana, a gente literalmente neutraliza a posição e ela não vai gerar nenhum benefício. Agora, eu vou mostrar para vocês uma posição de braço e de ombro, certamente a posição mais importante de braço e ombro nesse início do nosso trabalho. Então, solta as pernas. Se o ombro é muito sensível, a gente pode usar esses primeiros passos na direção da posição. E que passos são esses? Abre o braço na lateral. Abriu, está tudo relaxado. Sente o que está acontecendo aqui em cima. Está tudo ótimo, não tem dor. Sobe um pouquinho. E aí vai subindo até chegar no seu ótimo. No ponto em que você começa a entender que você está lidando com o ombro. A gente pode, e às vezes a gente faz isso, usar o entrelace por cima da almofada e por baixo da cabeça. E aos pouquinhos a gente vai reconstruir o movimento. Então, a gente vai passar com as mãos para baixo da almofada. Tanto com as mãos por cima quanto por baixo, ou mesmo braços abertos, se a região está muito sensível, a gente vai com muita frequência fazer esse trabalho de pescoço. Então, daqui, gira o rosto para a direita. É um ângulo seguro. O que a gente está fazendo aqui é um estímulo de mobilidade de tórax, é um estímulo de tecidos, de músculos, de estruturas de pescoço, inclusive estímulo de movimentação e de mobilidade vertebral, mas é principalmente ombros, cintura escapular como um todo e tórax. O tempo que a gente passa com o corpo deitado no chão vai gerar um impacto positivo muito importante na mobilidade da nossa caixa torácica como um todo. Volta para o centro e gira para o segundo lado. É muito interessante nesse trabalho, porque às vezes o aluno chega com dor, com fragilidade e com muito medo de usar o pescoço. Aos pouquinhos, conforme ele vai sendo guiado através desse processo, ele vai se encantando com a experiência de voltar a usar o pescoço e ver as dores e desconfortos diminuindo a cada dia. Então, o valor terapêutico desse trabalho é imenso. Por várias razões biomecânicas, mas principalmente porque através do pescoço a gente consegue ter acesso ao sistema nervoso e gerar um resultado, um impacto enorme de relaxamento e de reorganização do sistema nervoso mesmo. Volta para o centro e solta as mãos. Agora eu vou mostrar para vocês
exatamente como as mãos vão ficar lá atrás. A gente nunca, talvez nunca seja um pouco demais, a gente rarissimamente usa esse entrelace com o corpo em pé. Eu vou fazer só para que vocês vejam exatamente o que eu quero. Então, fique em pé. De costas. Isso. Então, daqui, a almofada vai estar nessa posição, com o corpo de vocês no chão. Agora entrelaça. E o entrelace que a gente tenta muitas vezes fazer aqui embaixo deve ser, na verdade, aqui em cima, para que realmente exista uma rotação externa dentro do ombro e esse trabalho todo de escápulas e de clavículas, de tórax no chão e de peito, tudo isso sendo estimulado ao mesmo tempo. Pode soltar. Na próxima aula, gente, eu vou realmente mostrar ainda mais e detalhar ainda mais algumas posições do método. Muito obrigado e até a próxima.